E o Lucas Von é o mais novo conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Sim, entrei para o conselho do Grêmio, né? Meu nome estava ali na chapa 8, na nominata da chapa, e foi uma das que acabou entrando, e eu tô dentro dessa nova leva, dessa renovação aí de 50% do conselho deliberativo do Grêmio. Muito orgulho, muita honra e, acima de tudo, eu sei que também muita responsabilidade, né? Agradeço a todo mundo aí que mandou mensagens e até mesmo quem não mandou, mas votou na chapa 8, enfim, pela confiança. Até fiquei um pouco surpreso com a quantidade de mensagens que eu recebi, até mesmo aqui no YouTube, em outras redes sociais também, pessoas, enfim, enaltecendo a minha decisão de topar entrar e dizendo que iam depositar esse voto em mim. Foi surpreendente o número das mensagens e até mesmo o teor de algumas. Fiquei muito feliz mesmo, obrigado a todo mundo. Eu sempre digo, né, que o Grêmio é uma coisa muito importante na minha vida, tem um espaço muito, muito importante mesmo, né, desde que eu nasci praticamente na minha vida. Então isso por si só já faria com que eu entrasse no conselho totalmente focado em ajudar o Grêmio, foco só no Grêmio, pelo bem do Grêmio e com muita responsabilidade, com muito empenho. E tendo esse respaldo ainda de tanta gente que depositou essa confiança em mim, podem ter certeza que se fosse possível, se for possível eu entrar ainda mais ligado e atento e com responsabilidade, pode ter certeza que tudo isso vai aumentar de fato, porque é um peso maior neste momento, né, em que eu faço parte pelos próximos 6 anos do Conselho Deliberativo do Grêmio. Valeu, muito obrigado mesmo. E agora vamos falar um pouquinho de eleições também, né? Repercutir um pouquinho essa própria votação aí do Conselho, mas também projetar alguns cenários já pensando ali em novembro, né? Para a eleição que o Grêmio vai ter para presidente do clube. Ainda falando um pouquinho do Conselho, né? Eram 8 chapas, entraram apenas 3 e assim, vamos combinar, né? É bem normal isso, tá, gente? Porque a cláusula de barreira, ela é 15%. É um número relativamente alto. Já foi pior, tá? Já foi muito pior, mas assim, não tem como entrar todas as chapas, assim, é muito difícil. Eu acho que matematicamente 15% só dá para entrar 6 chapas, né? E mesmo assim seria assim, ó, contadinho milimetricamente, o que é quase impossível, sabe? Uma chapa ou duas já cai 2, 3 votos, já fica 4 chapas, 3 chapas, entende? Então é difícil mesmo. As próprias chapas que lideraram, que foi a 7 e a 8, foram, né? A 7 e a 8, não fizeram muito mais do que 15%, foi 21, 22, 23, 20, 22 e 23% aproximadamente, né? A chapa do Danley, que foi a outra que entrou, fez 19%, acho. E teve uma que beliscou ali, se eu não me engano, a chapa 4, agora até me deu um branco, mas eu acho que a chapa 4 foi uns 12%, foi a única que chegou mais perto ali, mas também acabou não entrando. Então é isso, né? Com essa cláusula de barreira não é uma proporção, não é uma proporção assim nua e crua. Tipo, eu fiz 3% dos votos, então eu vou colocar 3% aqui dos conselheiros eleitos. Não. Tem que chegar a pelo menos 15 para, passando essa barreira, estar apto a colocar conselheiros ali, né, para dentro. Então, como eu disse, as 3 chapas que entraram foram a do Danley, a chapa 1, a do Odorico Roman, a chapa 7, e a chapa do Alberto Guerra, né, da qual eu fazia parte, a chapa 8. Foi praticamente 1/3 para cada uma. Praticamente 1/3. A 7 e a 8 fizeram uma votação muito semelhante, assim, por uma diferença muito pequena, e essa diferença pequenininha, a chapa 7 roubou da do Danley, né? Foi isso que fez não ser exatamente 1/3 para cada chapa. A chapa 8 colocou exatamente 1/3 dos 150 conselheiros que entraram agora, né? Colocou 50. Aí a chapa do Odorico colocou 54 e a do Danley daí perdeu esses 4, né? E ficou com 46. Mas aproximadamente 1/3 para cada uma. Foi esse o cenário da votação ali para o Conselho Deliberativo. Outras chapas ali surgem como movimentos importantes de torcedores organizados, enfim, tem várias chapas ali tem algumas chapas ali que eu acho que não ganham, não acabam
elegendo nenhum conselheiro, mas não necessariamente saem derrotadas. Eu acho que tem várias leituras que a gente pode fazer, né, de sementinhas que foram plantadas, movimentos que surgem com alguma força, enfim, é toda uma outra leitura nesse sentido. Que mais sobre o conselho? Bom, a chapa do Romildo foi assim, a chapa 2, né, tomou uma resposta importante dos sócios, no sentido de que, tipo, cara, nem te apresenta, sabe? Não rolou, não passou da cláusula, não chegou nem perto e foi um tapa na cara, assim, uma bordoada que recebe ali a gestão Romildo e as seclas, seus parceiros. Enfim, aí já entrando agora um pouco porque as coisas estão até um pouco interligadas, tá? Mas entrando agora especificamente na questão da eleição para presidente, a gente tem claramente o nome de Alberto Guerra como um candidato, a gente tem claramente o nome de Odorico Roman como um candidato, e o resto é tudo meio não se sabe, né? Mas assim, vou deixar para falar do Darley para o final, porque eu acho que o Darley é um caso à parte, mas tirando o Darley, é Odorico e Alberto Guerra, cara. Não tem, assim, mas tem o... Às vezes eu vejo as pessoas, assim, dentro do Grêmio, no mundo da lua, sabe? Mas surgiu um nome forte do fulano de tal, que é uma figura de um sobrenome histórico dentro do Grêmio. O pai dele foi o cara que fez não sei o quê, e ele foi não sei o quê. Cara, o torcedor não tá nem aí, o torcedor nem sabe quem é esse cara, sabe? Tipo, ele pode ser um cara ótimo, assim, mas na minha opinião, tem muito nome que eu ouço falar aqui que, tipo assim, cara, não tão fora do baralho. Na minha opinião, na minha visão de torcedor, sócio do Grêmio, que não faz parte de nenhum grupo político e vê a coisa um tanto de fora, tá? Eu acho que nenhum nome que eu escutei tem alguma chance, eu acho que a coisa polarizou Guerra e Odorico e Guerra. Eu acho que a coisa vai ser por aí. E tem um nome, e aí eu até vou agora entrar na análise mais específica da eleição, tem um nome do Darley que tem muitas análises que podem ser feitas aqui. Primeira, o Darley não deixa claro se ele vai concorrer a presidente ou não. Eu apostaria em minhas fichas que não, né? Mas ele nunca foi categórico, ele dá uma desviada, dá a entender que não, já se aproximou do Guerra em algum momento, mas também não está nada tão certo, e fica aquela coisa um pouco no ar. Eu acho que ele também queria sentir a febre da votação do conselho, foi boa, enfim, as coisas ficam no ar. Se o Darley entrar, eu acho que sim, ele é um nome que tem força para despolarizar, né? Para criar uma terceira força relevante dentro do cenário. Aí eu acho que seriam os três, né? Mas é bom se lembrar, é bom dizer duas coisas. A primeira, o Darley concorre a deputado federal e ele provavelmente será eleito, né? Pelo menos acho que ele vinha sendo sempre. Se não rolar uma zebra, ele será eleito, e aí eu acho que é incompatível, não, ou é presidente do Grêmio, ou é deputado federal, e tudo indica que ele está empenhado agora para ser deputado federal. Se ele não acabar se elegendo deputado, a eleição agora, no próximo final de semana, né? Aí talvez a coisa possa dar uma guinada de novo para um outro lado, mas dentro da normalidade, do andamento mais previsível das coisas, o Darley deve estar fora e provavelmente também, não sei se isso é certo, deve apoiar Alberto Guerra. Neste cenário, eu acho que o Guerra fica com uma boa vantagem, porque né, o Guerra já fez uma votação expressiva, já tem uma galera expressiva ali ao lado dele e ainda ganharia um apoio importante do Darley e talvez até um favoritismo nessa eleição. Outra coisa importante sobre o Darley, eu falei que eram duas coisas, né? Não sei se eu falei, mas eram duas coisas. A primeira, questão de ser deputado, e a segunda é que o Darley não teria uma votação garantida dentro do conselho para ir para o pátio. O que significa isso para quem não sabe do que se trata? Os candidatos a presidente do Grêmio, eles vão lá, eu quero ser candidato, eu também. Aí tem 8, vamos supor. Aí os conselheiros votam para ver quem eles querem que realmente concorra, né? E ali também tem uma cláusula de barreira, que eles têm que passar dessa cláusula, eles têm que fazer um mínimo de votos lá, que é agora eu não lembro de cabeça
se são 70 votos, enfim, me fugiu aqui, mas é um número expressivo. É um número expressivo. Acho que são 300 conselheiros, né, e 70 poucos votos, eu não sei bem, isso aí de cabeça agora me fugiu, mas é algo importante que não é peidar dormindo, digamos assim, né. E o Darley, ele colocou agora 40 e poucos conselheiros, mas não é o suficiente. Ele teria que pegar votos de conselheiros do Romildo, de não sei mais quem, de outras galeras lá dentro. Sobretudo, acho que esses 150 conselheiros que já estavam lá, né? Porque a eleição do conselho é assim, ó, são 6 anos de duração, né, o mandato do conselheiro, mas a cada 3 anos tem eleição renovando metade. Ou seja, agora está entrando 150 novos, né, aos quais eu me incluo, mas tem 150 conselheiros que já estão lá, né, que já foram eleitos há 3 anos e vão ficar mais 3, entende? Então talvez, só que os que estão entrando agora, meio que já estão com o Guerra ou já estão com o Dorico e tem a galerinha do Darley. Só que o Darley talvez precise de mais uma galera dos outros 150 para conseguir ir para o pátio, que se chama, né? Ah, não conseguiu ir para o pátio. O que significa ir para o pátio? Não passou da cláusula mínima entre os conselheiros para ir para a votação, aí sim, do sócio e definitiva para definir o presidente do Grêmio. Por isso que tem anos ali que a gente vê, acho que no Inter a coisa é parecida também, tanto no Grêmio quanto no Inter, a gente fala, ah, a votação nem foi para o pátio. O que significa? Que tem vezes que todos os conselheiros são quase unânimes em algum nome e nenhum outro bate a cláusula de barreira essa, né? Então não tem eleição para o sócio, para o pátio. Tipo assim, os conselheiros meio que... O presidente foi quase aclamado pelo Conselho Deliberativo e a eleição nem foi para o sócio. Então é isso que acontece. Não vai ser nosso caso esse ano, com certeza. Pelo menos 2 players aí estão bem claros no cenário, mas só para explicar mais ou menos como a coisa funciona, né? E aí, como eu estava dizendo, tem lá, os caras falam de Guto Peixoto, alguém talvez ligado ao Romildo, como eu estava dizendo antes, que eu não vejo nenhuma chance. Eu não vejo nenhuma chance em vários outros nomes meio que ligados a ninguém, tá? Ligado ao Romildo, eu acho assim bizarro os caras cogitarem. Eu acho bizarro, assim, uma desconexão da realidade, assim, que a gestão Romildo mostrou por muitas vezes, que é louco, cara, que é louco. Pega, por exemplo, o Guerra e o Odorico, que são 2 candidatos certos, né, que vão disputar ali. Um dos desafios das campanhas de ambos é meio que se desvincular, se descolar do Romildo, da gestão Romildo, porque ambos prestaram serviços à gestão Romildo em algum momento. Acho até que o Odorico tá mais rodeado dessa galera aí, né, tem essa dificuldade maior de se desvencilhar da gestão Romildo, né? Mas aí tu vai querer lançar um candidato que é o candidato da gestão Romildo, cara, desculpa, sabe? Pode até passar pelo conselho. Aí que tá, pode até ter conselheiro suficiente para chancelar essa candidatura, mas se for pro pátio, não faz 3% de votos entre os sócios, sabe? É isso que eu digo que, tipo, cara, isso não existe. Não existe. É Odorico e é Guerra e é talvez Darley, na minha leitura. Pode ser que role um outro nome que não está no meu radar agora aqui, mas os que eu já ouvi falar, eu acho que não tem a mínima chance, eu acho que é nisso que a gente fica. Bom, e aí considerando o fator Darley, né? Então o Guerra, se o Darley de fato não for candidato e apoiar o Guerra já ganhou. Eu acho que o Guerra ganha um favoritismo importante, mas eu também não acho que é bem assim, porque esses votos do conselho são diferentes dos votos para presidente, tá? Tem muita gente que talvez votou na chapa 1, para dar um exemplo aqui, porque a chapa do Darley era praticamente ela inteira de renovação. Quase 100% dela era de renovação, eram conselheiros entrantes, né, que eu acho que se chama, que estão entrando pela primeira vez no conselho. Talvez tenha gente que votou nessa chapa porque acredita nisso. Cara, eu acho que tem que ser uma renovação radical, oxigenar e colocar gente nova, é isso aí, vou votar nessa chapa, pum. Aí o Darley se candidata, fala, não, mas eu acho que o Guerra é mais preparado, eu acho que o Guerra tem ideias melhores, sabe? Então, uma coisa não quer dizer, uma coisa não está ligada à outra, né? Mesmo se o Darley for candidato, né, nesse exemplo que eu dei agora. E mesmo se o Darley apoiar o Guerra, embora dê um favoritisminho ao Guerra, também não é assim
totalmente joga... Bom, só acabei de dizer que talvez os votos da Chapa 1 não necessariamente fossem todos pro próprio Derlei, o que dirá se transferir pro Guerra, sabe? Talvez tenha gente que prefira o Odorico, tenha gente que prefira anular, não gosta de ninguém, né? Que nem a eleição presidencial do Brasil, né? Tipo, o Lula e o Ciro, o Lula e o Bolsonaro estão disputando. Aí o Ciro Gomes fica em terceiro e declara, eu vou apoiar o Lula. Acho que é mais provável que ele apoie o Lula, né? Não querem dizer nem um pouco que, o Ciro disse, opa, eu votei no Ciro, então eu vou votar no Lula. Pode ser que boa parte do eleitorado do Ciro faça isso porque tenha mais a ver com as ideias do Lula, com as propostas do Lula, mas não é porque o Ciro disse. Assim como com certeza vai ter gente que votou no Ciro e vai votar no Bolsonaro na segunda. Com certeza vai ter gente que votou no Ciro e vai anular no segundo turno porque não gosta de nenhum dos dois. Então não é assim, o Ciro fez 9% dos votos e declarou apoio ao Lula. Opa, então o Lula ganha esses 9%. Não é assim. Não é assim e eu acho que no Conselho do Grêmio é menos ainda. Porque tem essa camada de complexidade a mais ainda, que assim, uma coisa é votar para conselheiro, outra coisa é votar para presidente, sabe? Então, não sei se eu deixei claro alguma coisa ou se eu mais confundi, mas eu acho que sim, o Guerra ganha um favoritismo, mas ao mesmo tempo, se o Derlei apoiar, né? Mas ao mesmo tempo não é nada tão definitivo, não é assim, 2/3 então vão pro Guerra e 1/3 fica com o Odorico, segundo as eleições do Conselho. Não, definitivamente não é tão simples. E a parte que me toca, eu até, se eu puder falar isso com o Guerra em algum momento, se eu encontrar ele ou falar com ele online, eu até vou dizer isso pra ele. Eu vou votar nele, né? Meu voto é dele, pelas coisas que eu vi, acompanhei, até por fazer parte da Chapa 8 ali e tal. Mas no dia 1 de Guerra presidente, ou de Odorico presidente, ou de seja lá quem for presidente, Derlei presidente, a minha postura como conselheiro do Grêmio, como sócio, como comunicador, aqui, como qualquer coisa, vai ser exatamente a mesma. Sempre foi, né? Antes eu me envolvi menos nas eleições, eu apenas votava e etc. Mas sempre foi assim a minha postura, a minha conduta, que é o quê? Cara, fiscalizar, criticar quando achar que tem que criticar, elogiar quando achar que tem que elogiar e estar sempre à disposição de ajudar o Grêmio se eu puder, né? Se alguma coisa tiver ao meu alcance, eu vou ajudar o presidente do Grêmio se ele for o Baldasso. Se ele for o Fabiano Baldasso, eu vou ajudar. E se o presidente do Grêmio for Deus, se Deus descer na terra e falar assim, eu sou o presidente do Grêmio, se fizer cagada, vou criticar. Então, assim, né, é como eu sempre digo, por um Grêmio com um ambiente saudável, conheço pessoas de outras chapas, pessoas boas, pessoas com as quais eu me relaciono, quero manter esse bom relacionamento com todo mundo, acho que isso faz bem ao Grêmio, inclusive, mas também sem a confraria dos brother que a gente viu ultimamente, sem oba-oba, sem tá tudo certo, sem talvez a vigilância necessária. Então é mais ou menos isso que eu vejo, e entrando quem entrar, o Guerra que vai ter meu voto, ou outro que não vai ter meu voto, eu vou desejar boa sorte a qualquer um da mesma forma, vou estar disposto a ajudar da mesma forma e vou estar vigilante da mesma forma. É mais ou menos assim que eu vejo a coisa. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que acompanhou e confiou e votou e etc. Ou simplesmente torceu, né? Tamo junto. Agora é arregaçar as mangas e fazer algo a mais lá pelo Grêmio. Dessa vez lá de dentro. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.